Quando nós depositamos toda a nossa fé, confiança e perseverança no Senhor, tudo conspira em nosso favor. Ainda que aos seus olhos você não enxergue assim. Você possa olhar ao seu lado e falar, pastor, é muito pelo contrário. Tudo que eu estou vendo, tudo que eu percebo é uma conspiração maligna contra mim. Mas aquelas pessoas que têm fé na salvação, que reconheceram o Senhor como seu Salvador, elas têm uma prerrogativa, uma fé, uma força a qual outras pessoas não entendem. Você pode estar passando a pior fase da tua vida, mas a convicção de que Deus vai operar por você, que Deus vai livrar você, claro, você andando na justiça, andando na fé, andando pela palavra, Deus operará em seu favor. E o apóstolo Paulo, a carta de Roma, no capítulo 8, ele começa aqui, eu vou começar desde o versículo 24, porque meu tempo é curto, a gente poderia começar desde o versículo 18, mas a partir do versículo 24 é o suficiente para a gente conseguir entender o tema de hoje, que diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então, assim, a esperança, essa fé verdadeira, essa convicção de que Deus está ao nosso lado, ela nos faz dar crédito, acreditar que a palavra do Senhor, ela se cumprirá. Então, veja que o Paulo fala, olha, a esperança que temos nos faz entender que somos salvos, né? Nós temos a certeza que um dia Jesus, ele veio como homem, morreu, e derramou seu sangue, ressuscitou para que eu então fosse perdoado e tivesse então, quando o aceitasse, entendesse esse favor de Deus em meu favor, esse amor de Deus em meu favor, eu então tivesse o direito de ser salvo. Então, todo aquele que reconhece o Senhor, como diz em Romanos capítulo 10, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, todo que crer somente em Cristo será salvo. Aí então, ele fala que essa esperança fica viva, porque ele disse, eu vou ao Pai, mas eu voltarei. Ele disse que voltaria nos buscar. Quando vier o Filho do Homem, ele disse, achará fé na terra. Será que quando o Senhor vier a buscar-nos, seja qual for a fase da nossa vida, nós estaremos aguardando de que jeito? Como estaremos nós? Convictos, aguardando a grande expectação, aquele dia, aquele grande momento ao qual Jesus virá buscar sua igreja, ao qual os santos de Deus não verão a morte, não verão a dor, não sofrerão a pena, pelo contrário, serão arrebatados, serão salvos. Até eu acredito nisso de todo o meu coração, porque se isso não for a vertente da sua vida, a sua fé pode se apagar muito fácil. Porque os dias difíceis que nós enfrentamos, as barreiras que nós passamos, muitas vezes tentam permear, tentam passar. É como se você, por exemplo, colocasse um filtro no seu coração. O que é um filtro? Ele serve para poder tirar algumas impurezas. A palavra da fé, a palavra do Evangelho te faz você purificar seu coração. Você tira tudo aquilo que poderia tirar a fé do seu coração. Ao crivo das Escrituras, você filtra e não deixa entrar ao seu coração nada que te faça perder a fé. Por isso Paulo fala, se a esperança nós estamos já enxergando ela, então nós não a esperamos, porque ela já chegou. Então, nós aguardamos aquilo que os nossos olhos não vê. E isso é uma fé verdadeira, isso é a esperança pela palavra de Deus. Nós confiamos que Deus está trabalhando por mim, por piores que sejam as nossas condições. Aí ele fala no versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Quer dizer, o Espírito Santo, a pessoa que conheceu a Cristo, conheceu a Deus, uma pessoa que deixou os vacilos do pecado dominar você hoje é dominado pelo Espírito Santo. O que é ser dominado pelo Espírito Santo? A tua carne não domina mais.
Você já não deixa a ira dominar você mais. Você já não deixa o pecado conduzir você mais. As coisas do pecado, os desejos da carne já não conseguem achar acesso em você mais. Porque você agora está sendo dominado exclusivamente pelo Espírito Santo. Então, quando você começa a andar pela palavra, quando você começa a fluir pelo Espírito Santo, você consegue entender e esperar com paciência. É uma virtude. É uma das virtudes que o Espírito Santo de Deus nos dá, a paciência. Saber esperar a hora certa. Pastor, o senhor fala desse jeito porque o senhor não sabe o que é enfrentar uma doença. Porque o senhor não sabe o que é passar isso. Talvez você possa pensar assim, na dureza do seu coração, achando que Deus não quer te responder. Achando que Deus não queira agir por você. Mas deixa eu colocar para você, não me interprete mal, não quero ser duro com você, mas você está equivocado. Porque Deus jamais esquece os seus filhos. Deus jamais esquece os seus. Ele disse em Isaías, pela boca de Isaías, pode a mãe esquecer do seu filho? Ainda que a mãe esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Se você tem sido um filho honroso, um filho que respeita, que honra o seu pai de todo o seu coração, como está em Malaquias, a Bíblia fala, se eu sou o pai, onde está a honra de ser pai que você não me demonstra? Você diz que eu sou seu pai, mas você não me obedece, você não anda na minha palavra, você não obedece às Escrituras, você não guarda, você não tem paciência para esperar aquilo que eu vou fazer. E isso é o que muitas pessoas estão fazendo. Me lembro de uma certa vez que o Samuel, ele disse ao Saul, Saul, Deus pediu para você que você fosse até os amalequitas e destruísse os inimigos. E ele, com medo de guerra, com medo de uma batalha, ele não esperou que Samuel chegasse para consagrar aquele momento, para abençoar aquele momento. Ele preferiu fazer sozinho. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, ele pecou contra Deus. Ele transgrediu contra o Senhor. Ele agiu de uma maneira que o próprio Deus disse, Samuel, corre lá e fale para o Saul, eu não quero mais ele de rei, ele perdeu o governo hoje porque ele desobedeceu as minhas palavras. Tem pessoas que ela já recebeu uma bênção, ela já teve um contato, Deus te deu crédito para você. Você até milagres você já recebeu, curas, libertações, mas você perdeu o crédito porque você não continuou perseverando. Eu sempre digo de uma frase que começar é bom, mas continuar, sempre permanecer é mais importante que começar, porque começar e parar não adianta. Você tem que perseverar. Por isso que o Paulo fala, eu volto ao versículo 26, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Nós somos fracos, mas o Espírito Santo nos dá o suporte pela palavra. Porque não sabemos o que havemos de pedir, nem sequer como convém pedir. Mas o Espírito, o mesmo Espírito Santo, este que me ajuda quando eu estou fraco, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui eu não vou adentrar ao assunto sobre você ter a linguagem dos anjos, você falar em línguas, você ter ali uma evidência do Espírito Santo. Mas uma das coisas importantes, o Espírito Santo intercede por nós. Essa oração, quando você é cheio do Espírito Santo, a oração que você faz no Espírito é uma oração que nem mesmo você compreende, é a sua alma tratando com Deus na linguagem do Senhor. Naquilo que Deus compreende, ninguém entende aquilo, nem mesmo você, mas a tua alma está ali clamando ao Senhor. Por isso ele fala, com gemidos inexprimíveis você chega ao Senhor. Agora, uma das coisas que você tem que guardar com muita franqueza de coração, sabendo que o homem é fraco, sabendo que o ser humano falha, você precisa sim, sempre, todos os dias, buscar o Espírito Santo. Porque a fraqueza do homem, na fraqueza da carência do homem, nós acabamos muitas vezes cedendo aos erros, cedendo ao pecado. E assim acabamos perdendo a fé, acabamos desanimando. Aí então, lá no versículo 27, que eu vou chegar no 28 para a gente poder falar um pouquinho de um outro assunto que também é importante, que diz assim, e aquele que examina os corações, aquele aqui é o próprio Deus, aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Senhor, Ele olha para dentro de você. Ele consegue saber o que você está passando, Ele sabe o que você está sentindo. E é Ele mesmo que também intercede para que você passe por aquele dia. Então, como o próprio Paulo disse, se a paciência que você tem hoje para esperar, mesmo que tudo à sua volta mostre contrariedade ao que você crê, nós temos a convicção, a esperança, o Espírito Santo acalma meu coração, pois eu sei que Deus vai me resgatar, Ele vai vir em meu resgate, Ele vai vir labutar, esforçar-se para me abençoar, mas é eu que tenho que permanecer, eu tenho que confiar. Aí então, uma das frases mais bonitas que um cristão pode ouvir, tá? Isso aqui pode ser uma frase bonita para todo mundo, mas para um cristão, alguém que está passando um tempo difícil na vida, alguém que está passando um certo aperto, escutar isso aqui é como se fosse um bálsamo, como se fosse mel à boca. Porque diz o versículo 28, Paulo deixa muito claro que ele crê e eu também creio. Se você crê, você pode falar a mesma coisa junto comigo. E sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente. Tudo contribui junto para o bem daqueles que amam a Deus. Até as adversidades contribuem para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus chamou você para uma obra e Ele vai cumprir a palavra dEle. Qual é o projeto desse tempo da tua vida? Eu não sei. Eu, pessoalmente, eu não sei. Mas eu sei que Deus me chamou para essa obra, para pregar o Evangelho, e Ele vai me sustentar. Ele, ainda que tenham tantas adversidades, é gente caluniando, é gente mentindo, enganando, é um querendo derrubar o outro, ainda que tenha tantas quantas as adversidades que se levantem contra o justo. O Paulo declara com todas as palavras, tudo coopera, tudo está contribuindo ali junto. Ainda que tenham diversidades, ainda que tenham pessoas contrárias, até as pessoas que tentam prejudicar você. De forma, nós entendemos que tudo é espiritual, né? Ainda que as pessoas malignas, usadas pelo demônio, tentem prejudicar você, tudo corrobora, tudo está disposto para que aconteça segundo a vontade de Deus. Eu creio nisso e por isso eu digo amém. Eu creio. Ainda que, por piores que sejam as batalhas, tudo colabora para que Deus me dê a vitória que Ele quer que eu lute, que Ele quer que eu pleiteie. Você está lutando pela tua família? Continue. Pastor, mas ninguém muda? Continue, tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus. Você ama a Deus? Pastor, perguntar se ama a Deus é muito fácil, mas você pratica a palavra? Eu quero que você dê atenção, eu não tenho tempo, porque se eu tivesse que falar para você todo o capítulo onde eu vou ler com você no livro de Esther, queria eu poder trazer aqui um estudo maior e falar ponto a ponto com vocês, mas o nosso tempo é curto. O livro de Esther traz para a gente uma história emblemática, dificultosa e de muita perseverança. A Bíblia fala, acredito eu que eu nunca trouxe essa mensagem aqui no programa, eu acho que eu nunca falei aqui sobre Esther. Esther, ela era uma judia, né, uma mulher que perdeu os pais, o seu tio, o Mardoqueu, né, na verdade era sobrinho também, ela era primo dela, na verdade, que também era mais velho e cuidava da Esther. E a Bíblia fala sobre o dia que o rei Assuero, ele que era o rei, ele tinha chamado sua esposa, a Vaste, a rainha Vaste, para que estivesse no banquete junto com o rei. Mas ela não quis. E por ela não ter aceitado esse pedido do rei, o rei dispensou ela, não quis ela mais como rainha. Não aceitou porque o rei chamou e ela não quis participar. Aí então foi feito em Suzã, foi feito chamado donzelas para que morassem, habitassem no palácio do rei, né? O rei estava à busca de uma mulher, de uma esposa,
E no meio destas, melhor dizendo, foi colocada também ali a Esther, a prima, sobrinha ali de Mardoqueu, um judeu e ela também judia. E aqui nesses dias, né, quando o rei Assuero procurava a ter uma esposa, ele ficou olhando, pesquisando, olhando ali, ele ficou analisando essas mulheres para que uma delas trouxesse ao coração dele o prazer de ser sua esposa. E aí então a Esther é escolhida. A Esther é escolhida a se tornar a rainha, né? A rainha ali etíope, né? O Assuero era o rei de toda essa região. E uma das coisas que me chama a atenção é que eles estavam se juntando, ele não sabia que ela era judia, não sabia de onde ela vinha, ele simplesmente sentiu a importância de estar com essa mulher. E como eu disse, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Os judeus, por sua vez, amavam o Senhor, o único Senhor, os hebreus, né? E a Esther, ela dentro do palácio, ela agora vivendo uma vida tranquila, abastada, ainda que ela estivesse até mesmo um pouco esquecida de Deus. Eu já vou explicar por quê. Ela estava esquecida um pouco, ela deixou um pouco de buscar ao Senhor. Ela, como casou com o rei, então ela estava vivendo uma vida tranquila. Só que houve um edito de um homem chamado Amã. Amã era um homem que tinha uma malignidade no seu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você. Existem pessoas no nosso meio, da nossa vida, que elas, muitas vezes a gente ouve pessoas falando que são mal amadas, né? São pessoas que elas são ranzinzas, são pessoas que desejam mal para as pessoas e muitas vezes sem ter nem motivo para poder desejar mal para as pessoas. E o Amã, ele era um dos chefes de exército de Assuero, que era o rei, e ele vinha e colocava ali, ele colocava um desejo maligno contra os judeus. Ele tinha raiva, ele tinha ódio dos judeus. E a Esther já no palácio casada com o rei. E como disse, o que Paulo falou no início para nós aqui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O rei Assuero, ele assina um edito dizendo para o Amã, Amã, pode matar todo judeu que você achar. O Amã conspirou, o Amã trabalhou de todos os meios para conseguir uma oportunidade para matar todos os judeus. E agora você vê que o Amã, ele tem essa oportunidade, todos os judeus vão morrer, todos os hebreus iriam morrer. E agora entra a história que eu quero comentar com você. O capítulo 4 de Esther, eu vou começar a partir do versículo de número 1, tá? Diz assim, quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, que eu acabei de falar para você, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco, com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto. Todos os judeus estavam enlutados porque sabiam que iriam morrer, com jejum e choro e lamentações. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Havia uma tristeza generalizada, porque sabiam que iriam morrer. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. Bom, eu vou comentar um pouco sobre a fé de algumas pessoas que ela diz ser de Deus, ela tem uma fé, ela aprendeu, como Esther, cresceu num lar amando a Deus, o qual seu tio ensinou que ela buscasse a Deus, amasse um único Senhor dos senhores. Mas agora casada com Mardoqueu, casada com o rei Assuero, ela sobrinha de Mardoqueu. Ela tem uma prerrogativa no seu coração, ela tem um sentimento, um desejo, licença. Ela tem um sentimento de esquecer, dar uma roupinha pro tio dela, porque o tio dela estava na porta do palácio.
tinha rasgado as suas vestes, e ela sabia que esse ato, entenda, não é algo que eu acho correto para os dias de hoje, você ficar se lamentando. Hoje nós temos que orar ao Senhor, porque o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Só que essa fraqueza, os judeus, eles tinham esse costume de rasgar as vestes, colocar cinza na cabeça, mostrando a tristeza deles, o luto que eles estavam, jejuavam, ficavam sem comer, para mostrar a dor, o cilício que traziam sobre eles. E a sua sobrinha, a Esther, sabia que ela aprendeu que o judeu, quando tinha algum problema, eles se enlutavam. E a Esther, quando vê o tio sofrendo, ela manda uma roupa pro tio. Ó, tio, veste essa roupa aí. Tem pessoas que estão assim, ela está precisando cair aos pés do Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Espírito Santo para que lhe ajude a passar por aquela fase difícil, só que ela simplesmente dá um desdém. Ela despreza. E a rainha Esther desprezou o tio dela. Ela não foi nem lá ver ele. Ele que criou, ensinou, doutrinou, agora está sendo desprezado. Aí o versículo 5 fala assim: então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado a Mardoqueu para saber o que era aquilo e para quê. Por que o senhor está assim, tio? Me explica aí. Já que o senhor não quer uma roupinha aí, já que o senhor não quer uma roupa do palácio, o que o senhor está passando? E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata de Amã, que dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também deu a cópia da lei que estava escrita, que se publicar em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na presença do seu povo. Bom, eu vou encurtar a história. Então, o que o Ataque faz? O Ataque é um dos eunucos que estão dentro do palácio. Ele chega e fala: o que está acontecendo, Mardoqueu? A Esther está mandando perguntar para o senhor. Diga para Esther que nós estamos aqui sofrendo, todos os judeus, porque tem uma forca preparada em Suzã que vai pegar todos os judeus que estão aqui e vão ser enforcados, todos os judeus. E não se esqueça que a Esther, ela era judia também, só que ela estava dentro do palácio. Tem pessoas que quando ela está bem, ela esquece que há pessoas familiares. Você é de Jesus? Toda a sua família é de Jesus? Às vezes nós temos pessoas que ainda não servem a Deus, que não andam com Jesus. E nós temos que ter um cuidado. Nós temos que orar para que essas pessoas se convertam, para que elas também recebam a salvação que você recebeu. E agora a Esther escuta toda a história. Ó, tem um edito, tá aqui, ó, tá escrito aqui. Esse edito é como se fosse o diário oficial. Entrou no diário oficial, não tem o que fazer. Tá dito e não vai voltar atrás. E aí estavam dizendo: olha, todos os judeus têm uma data marcada para a morte deles. E a Esther, então, ela se condói no seu coração, fala: puxa vida, mas como que eu vou falar com o rei? Porque a pessoa que entrará ao rei sem ser chamado é morta. Veja que feio. E ela começa a pensar: puxa, mas se o senhor olhar para trás, Deus, e agora o que eu faço? Porque a rainha Vaste não obedeceu o rei e ela perdeu o reinado dela. Perdeu a posição de rainha. Se eu fizer isso, eu vou morrer, Senhor. Eu não posso. Aí então, lá no versículo 14 agora, eu vou direto no versículo 14. Aí o Mardoqueu manda falar para Esther: porque se de todo te calares neste tempo, ou seja, se esse período você ficar calada, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, o que o Mardoqueu chama a atenção aqui nessa frase? Eu quero fazer aqui agora que vamos entrelaçar o que o Paulo falou. O Mardoqueu diz: olha, Esther, se você não fizer alguma coisa, tanto você que é judia, você que crê em Deus, você vai sofrer. Nós, a casa do teu pai, eu, as famílias que você conheceu, aqueles que você cresceu aprendendo junto, convivendo, todos esses vão perecer.
inclusive você. Só que ele fala, versículo de número 14, e quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Então o que ele fala? Você não está por acaso dentro do palácio do rei. Você não foi colocada de graça aí. Não é por acaso que você está aí. Então ela escuta essas palavras porque tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Os judeus verdadeiros, eles amavam a Deus. Eles criam no único suficiente Salvador. Eles criam no Senhor. Eles criam no Senhor dos exércitos, melhor dizendo, refazendo a minha frase. Eles criam no Senhor dos exércitos, no Deus que responde com fogo, no Deus que responde, que atende o chamado do seu povo. Esse é o Deus verdadeiro. Só que a Esther, sabendo disso, a Esther, sabendo dessa necessidade de fazer a oração e de chegar até a Deus, para que quando o Assuero então desse ouvidos à sua voz, chega um momento especial que o Mardoqueu fala: você não foi levantada, será? Será que você não entendeu o seu chamado, Esther? Você não é rainha do Assuero de graça. Você cristão, você cristã, você não é cristão de graça. Você não foi chamado para ser salvo somente a você. Você foi chamado para salvar outras pessoas pela sua vida, pela sua fé, pela sua convicção. Aí eu não tenho mais tempo para discorrer isso aqui, mas aí o que acontece? Resposta da rainha, versículo 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: bom, vou enfrentar, chama Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. É contra a lei isso. Mas ainda que perecendo, pereço. Ainda que eu morra, eu vou fazer, eu vou buscar. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então, o Mardoqueu recebeu uma resposta da sua filha e disse: olha, para mim entrar até a presença do rei, eu vou ter que me consagrar. Eu acho que uma pessoa que está em consagração constante, ela não precisa pensar numa consagração específica se ela já vive na presença de Deus. Isso me faz entender que algumas pessoas conhecem a Deus, mas precisam de um incentivo. Que alguém chame a atenção dela para ela voltar a buscar. Talvez é o seu caso. Estou chamando a tua atenção para voltar para a igreja, para você voltar a orar, para você voltar a ouvir a palavra, para você voltar a ter a tua vida com Deus, para que você não tenha que sair desesperado no momento difícil. Lembra que o Paulo disse? Nos momentos difíceis de fraqueza, o Espírito Santo vai nos ajudar e nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa parada, diga amém. Nós vamos vencer. Nós vamos combater o bom combate. Vamos carregar a espada da fé. Vamos vencer. Agora, ele escuta, fale para todo judeu, vamos jejuar, vamos clamar a Deus. Me ajudem nessa oração para que Deus mova o coração do rei e não me mate quando eu entrar dentro do palácio, quando eu entrar na cúpula do rei. Aí então, acontece, eu não vou ter tempo para falar, eu só vou dar o desfecho agora, lá no livro de Esther, capítulo 6, o rei está dormindo, ele acorda na madrugada, está com sono. E ali então, depois de algum momento, ele pede que leiam para ele a Bíblia. Pega as crônicas, eu quero saber sobre as histórias dos reis. Me conte para mim o que está acontecendo, que eu não consigo dormir. Entenda, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui juntamente. Até as coisas ruins contribuem para que a graça de Deus alcance você. Lá no capítulo de número 6, o versículo de número 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, e 2 eunucos do rei, dos que da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. O Mardoqueu impediu a morte do Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e dos seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Eu, como disse, eu acredito que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O Mardoqueu, ele agiu com bondade, evitando a morte do rei, porque isso era algo dele.
Nós fazemos o bem não porque nós amamos um ou outro, ou porque achamos que um é melhor que o outro. Não, nós amamos todas as pessoas e por isso sempre fazemos a coisa certa. Ou, pelo menos, deveríamos fazer a coisa certa. Então, o rei Assuero fala, peraí, mas ninguém honrou esse homem que evitou a minha morte? Ah, vamos honrar. Aí, o Amã, o homem que queria matar todos os judeus, que tinha uma lei contra ele, recebe agora o rei perguntando, Amã, o que se faz para um homem que evita a morte do rei, que salva o rei da morte? O Amã, pensando que é ele diz, não, pega o teu cavalo, o mais bonito, cavalo branco, coloca uma capa de rei, coroa de rei, o cetro de rei e dá para essa pessoa desfilar diante de todo o povo, para que o povo veja quem é essa pessoa que livrou o rei. Aí, quando ele termina essas palavras, o rei olha para o Assuero e fala, tá bom, então você faça tudo o que você acabou de falar, Amã, vá lá e faça com o Mardoqueu. O homem que queria matar, acabar com todos os judeus. O líder deles, o Mardoqueu, vai ser honrado pelo inimigo que queria matá-lo. Aquele que queria ter o mal. Aquele que queria te prejudicar. Entenda, eu falo não das pessoas, tá? É espiritual que eu quero dizer. Nós não temos ataque contra ninguém. Mas, nesse dia, no capítulo 7, pode pôr na tela para mim o 7, versículo 10? O 7 e 10 para a gente orar. Capítulo 7, versículo de número 10. De Esther 7, versículo de número 10. Então, olha o que aconteceu. Versículo de número 10, 7, 10. Esther 7, versículo 10. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para o Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. Ou seja, o rei ficou furioso em saber a maldade que o Amã estava fazendo. Eu vou dizer para você, há tempo para todo mundo se arrepender, inclusive para o Amã, mas ele não conseguiu, ele não entendeu que ele estava lutando contra Deus. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Ainda que sejam dificuldades que você está passando, não se esqueça das palavras do Paulo. Tudo coopera. Tudo vai contribuir juntamente, ainda que seja as coisas mais ruins da tua vida, vai cooperar para que Deus opere por você. Agora, se você está distante, se você está afastado, será difícil para você entender que Deus está trabalhando. Você vai criticar, você vai murmurar e não vai crer. Bom, queria eu ter mais tempo, falei acho que até demais, mas eu acredito que deu para você compreender que ainda que você esteja vendo coisas que você não queria ver, você está olhando e analisando que tudo está cooperando para o mal, mas é o contrário. Você está vendo que dificuldades estão vindo, mas a essas dificuldades, elas vão honrar você, porque depois de você passar essa dificuldade, você será honrado em nome de Jesus. Creia nisso.